Na live que a gente fez no finalzinho do mês passado aqui no canal, foi sorteada a série Terra Conflito Final, uma série de 1997 que foi muito consagrada na época. Eu assisti os 3 primeiros episódios e vim contar um pouquinho pra vocês sobre minhas primeiras impressões. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e pra quem não faz ideia do que tá acontecendo, todo finalzinho de mês eu faço live aqui no canal e durante a live eu sorteio uma série que vocês me indicam através do Instagram, porque no dia da live eu faço um post no Instagram pra vocês comentarem me indicando algumas séries por lá e durante a live aqui no canal eu faço o sorteio dos comentários e a série sorteada eu assisto os 3 primeiros episódios e vim aqui comentar um pouquinho das minhas primeiras impressões dessa série. Assim eu conheço uma série nova e vocês também. Então sempre assistam esses vídeos porque de repente você pode acabar encontrando uma série nova. Inclusive tem uma playlist aqui de primeiras impressões cheia de séries para você poder conhecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Terra Conflito Final. Foi a última série sorteada, eu achei os 3 primeiros episódios e vou comentar um pouquinho sobre essa série com vocês. E caso você queira indicar uma série para a próxima live, uma série que você gostaria que eu assistisse, a próxima live vai acontecer na semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas da noite aqui no canal. Então você participa da live aqui no canal, mas você tem que estar me seguindo no Instagram também, porque algumas horas antes da live eu faço um post lá para vocês poderem indicar suas séries. Então se inscreve aqui e me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Bom, Terra Conflito Final, ela começa já tendo passado 3 anos que um grupo de extraterrestres, eles já estão aqui na Terra. Já tem uma cota aqui, eles trouxeram uma nova tecnologia, uma medicina mais avançada, já ajudou a humanidade a vencer doenças até então incuráveis nessa época, na década de 90 e tal. Então, né, eles são adorados por toda uma galera. Mas é claro que nem todo mundo confia nesses ET bonzinho assim, né? E é o caso, por exemplo, do William Bond, que é um cara que é sempre desconfiado de todo mundo. Ele é de boa, ele é na dele, ele é um chefe de segurança ali, que vive uma vida simples com a esposa dele, mas ele não confia 100%, ele não desconfia, ele não acha ruim. Ele convive com a galera, mas né, ele não adora todo mundo, ele tem uma certa desconfiança ali, porque ele não sabe as reais motivações. É porque que do nada eles vieram e estão ajudando a gente, é isso aí? Eles não estão ganhando nada com isso, são só bons corações mesmo? Então ele tá sempre ali meio que desconfiado. E esses extraterrestres, eles são conhecidos como os companheiros. Não sei por que, não é explicado, eles só são conhecidos como esse nome. Em um determinado momento, ali logo no primeiro episódio, os companheiros chamam o William Bond para trabalhar para eles, para ser o chefe de segurança deles ali, porque ele é um cara íntegro, é um cara que é um pouquinho desconfiado ali, mas que seria uma ótima aquisição para a equipe ali da segurança dos companheiros. Mas o William Bond não aceita, justamente porque ele não confia neles e porque ele tá de boa. Ele fala, mano, não quero, tô de boa aqui com a minha esposa, a gente quer formar uma família, né, logo a gente vai ter filho, então não quero. Mas aí naquela mesma noite, a esposa dele sofre um acidente de carro, ela acaba morrendo, e aí depois da morte dela, passam uns 2 dias ali, os companheiros procuram ele de novo e ele acaba aceitando esse trabalho de ir lá trabalhar com eles, só que ele só aceita porque naquele dia ele conversou com a esposa dele, falou, me chamaram pra trabalhar com eles e tal, e ela pediu pra ele aceitar. Porque, né, ela gosta dos companheiros. Então, em respeito à memória dela, ele acaba indo trabalhar para os companheiros. Só que quando ele vai, ele acaba percebendo que talvez esses companheiros tenham a ver com a morte dela. E esse alerta só vem por causa de um grupo de pessoas que são meio que uma resistência ali, que também está trabalhando pelas costas dos companheiros para tentar descobrir as motivações dele, o que eles querem aqui no nosso planeta. Então, existe um grupo trabalhando ali por trás, trabalhando nas sombras, para tentar entender o que está acontecendo, o que esses ET querem aqui no nosso planeta. Então eles recrutam o William Bond, eles tentam pelo menos, né? E aí o William seria um infiltrado dentro dos companheiros lá para conseguir ajudar eles também a tentar entender qual que é o real objetivo deles aqui. E basicamente é isso que eu consegui descobrir nesses 3 primeiros episódios, é tudo o que mostra pelo menos até aqui. E o William, ele tá sempre nesse vai e vem, tipo, ele fica meio admirado com as coisas que os companheiros conseguem fazer, porque eles realmente têm uma tecnologia muito avançada, só que ao mesmo tempo ele tá sempre desconfiando e tentando entender o que tá acontecendo e procurando respostas tanto em relação aos companheiros quanto em relação à morte da esposa dele. Por que a esposa dele teve que morrer? Por que chegou a esse ponto? Né? Então ele tá tentando buscar essas respostas também e quem sabe uma possível vingança. Só que com 3 episódios eu acho que não é o suficiente para eu conseguir expandir muito a minha opinião e a minha crítica sobre essa série e nem tentar entender, tentar jogar aqui um possível chute do que eles querem realmente aqui. Mas até agora eu acho que os companheiros realmente não é uma galera muito boa não, que a desconfiança tá certa, que eles realmente têm segundas intenções não tão boas pro nosso planeta. O que eu imagino é que esses companheiros estão usando os seres humanos aqui como cobaias, como testes, para avançar a tecnologia deles para a raça deles, alguma coisa desse tipo, ou de repente
transformar a nossa raça numa raça escrava deles? Acho que não chega a esse ponto. Mas é mais usar a gente mesmo que como cobaia. Como, por exemplo, no terceiro episódio, que é chamado de Milagres, Miracles em inglês, eles têm um caso de uma menina que ela sofreu um acidente há mais de 10 anos e ela perdeu as duas mãos, perdeu os pais e perdeu as duas mãos, e a ciência até então não consegue recolocar de volta, né? No máximo as mãos de robôs. Só que a tecnologia deles consegue, então eles reconstroem a mão dela organicamente, mas para eles é aquilo a primeira vez que eles estão fazendo, é um teste, então eles estão realizando o teste nela para conseguir acompanhar os resultados ali e ver no que aquilo vai dar. Só que com o passar do tempo, a mão daquela menina começa a regenerar e vai retrocedendo também. Então é um teste, mas eu não sei se eles estão aqui justamente só para isso, ou se acaba sendo uma consequência também para eles avançarem a tecnologia. Não sei. 3 episódios acaba sendo realmente muito pouco para eu tirar conclusões tão grandes assim, porque acaba sendo o plot principal da série. Mas se eu tiver que chutar alguma coisa, meu chute é esse. Eles estão usando a gente para teste. Só que o legal aqui da série é porque ela levanta um questionamento filosófico muito grande, né? Que é algo que a gente se pergunta desde sempre. Não é nem se os extraterrestres existem, não é esse o questionamento da série. É se, vamos supor que eles existam. Se eles chegassem aqui na Terra, e supondo que eles sejam realmente evoluídos, se eles chegassem aqui na base da guerra, a gente ia ter fogo suficiente para combater esses caras? E se eles chegassem pacificamente, oferecendo tecnologia, oferecendo medicina, oferecendo uma melhora de vida pra gente, será que a gente ia aceitar numa boa? Será que a gente fala, não, beleza, vem aí e tudo bem? É porque o ser humano, como instinto de sobrevivência, a gente tem esse negócio de desconfiança. E com razão, né? Porque a gente não sabe as intenções dessa galera que ia chegar do nada de outro planeta e só quer ver o nosso bem. Não é bem assim, né? Então é coerente essa desconfiança que tem dentro da série, que eu acho que a gente acabar reagindo dessa forma. Eu acho que uma grande massa ia só agradecer e uma outra grande parte da população ia assim desconfiar até que se prove o contrário, e algumas pessoas até depois que prova continuam desconfiando, e é normal da nossa humanidade. Mas é justamente isso que acontece também dentro da série. E também esses companheiros aqui na história, eles são representados pelo Daan, que é meio que não é um líder, mas ele faz parte de um conselho desses companheiros, e que é ele que tá sempre à frente aqui na Terra na hora que tem que dar um discurso, que tem que falar alguma coisa. Ele é o representante, é a cara que aparece para as pessoas. Então é ele sempre que tá falando com todo mundo, que tá dando as ordens, ele que tem um contato com os seres humanos quando precisa ter esse contato. Mas além dessa forma corpórea, ele tem meio que uma forma, né, diferente ali, uma forma meio... Eu não sei muito bem a forma que ele tem, mas a forma original dele é diferente, não é um negócio corpóreo. Só que ele consegue mudar a forma dele para ficar um pouco mais parecida com a nossa. E o William Boone, que ele chegou dentro da equipe, ele tá de olho justamente nesse Daan, porque ele foi dando uma pesquisada ali nos computadores que agora ele tem acesso, e ele começou a perceber que esse Daan, ele tem uma certa semelhança com pessoas históricas que passaram pelo nosso planeta, como, por exemplo, Moisés, o príncipe egípcio Amenhotep IV, o Buda e até Jesus Cristo. Então ele meio que usou a computação gráfica ali, juntou o rosto dessas 4 pessoas e parecia esse Daan, que é o representante ali dos companheiros. Então parecia. Ele começou a se questionar se essa espécie de extraterrestre já esteve aqui na Terra antes. Esse próprio representante, esse próprio Daan, ou a espécie dele já esteve aqui na Terra antes para fazer algum tipo de experimento, porque agora, na década de 90, né, no nosso atual presente da série, eles são tidos como deuses, porque eles estão realizando milagres. O que são os milagres deles? São as coisas que a medicina deles consegue que a nossa ainda não. Então, eles são vistos como seres divinos. E por isso que eles são comparados com as divindades do passado também. E aí começa esse questionamento. Será que eles já estiveram por aqui? Será que todas essas figuras do passado são esses extraterrestres que passaram por aqui? Que é questionamento de outras séries também. Porque assim, a década de 90 ainda era uma época muito influenciada por essas produções intergalácticas, né? Que começou lá desde a década de 60, com Star Trek, 70, com Star Wars. E veio, sabe, colhendo esse tipo de temática que fez muito sucesso nessa época. Até a década de 90 ainda tinha muito disso. E várias produções que você vê com essa temática, eles batem nesse martelo de coisas muito antigas, talvez sejam coisas extraterrestres, como por exemplo as pirâmides do Egito, né? Tem várias outras. Stargate bate muito nessa tecla também, que é uma série que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Então eles meio que sugam de uma mesma fonte para explorar, né, histórias diferentes de uma mesma temática, que assim, para quem gosta desse tipo de tema, cara, é um mar ali muito legal de mergulhar, tanto de Stargate quanto aqui também dessa série, que tem sido muito legal esses 3 primeiros episódios. E esses companheiros também, eles têm um negócio chamado CVI, que é um chip que eles implantam no cérebro humano, que eles aumentam a nossa capacidade de algumas coisas, né? Deixa o nosso cérebro muito mais evoluído, ele raciocina muito mais rápido, faz coisas muito melhores e deixa a nossa memória também muito melhor. A gente consegue lembrar
propositalmente de coisas insignificantes do nosso passado, como um almoço da nossa época de adolescente, por exemplo, que é algo que é banal, que a gente não precisava lembrar, mas que consegue propositalmente, porque isso ajudaria em algumas ocasiões especiais. Então esses chips ajudariam os humanos também a ficarem melhores. Só que eles só usam esses chips nas pessoas que estão ali na equipe dos companheiros, como nos chefes de seguranças dele, e eles acabam colocando esse chip também no William Bone. Mas esse chip também deixa a pessoa um pouco mais suscetível a ficar do lado deles, porque eles ficam mais racionais, mais lógicos, menos humanos, e isso pode acabar atrapalhando um pouquinho nessa humanidade. Óbvio que isso não é uma regra, né? Tem pessoas que já estão um pouco alertas, e o próprio William Bone, ele reluta muito contra isso, e ele continua com a sua humanidade, parece pelo menos intacta, mas fica mais suscetível sim para estar do lado dos companheiros. Então assim, no geral, 3 episódios foi muito pouco realmente para tirar uma grande conclusão, porque é um início de história. Eles apresentam pra gente a história, mas aí é aquele caso a caso, semana a semana, e aí ao longo da temporada ou das temporadas talvez dê pra ter uma visão maior da série. Mas de início parece ser uma história muito legal, não é o meu tipo de série, mas pra quem gosta dessa temática de coisas intergalácticas, extraterrestres, cara, é uma série incrível, vale a pena, vai atrás, ela tem 5 temporadas no total, foi de 97 até 2002, e eu garanto que vocês vão gostar, caso você ainda não conheça. Eu acredito que se você gosta desse tipo de tema, que inclusive se for o caso, deixa aqui nos comentários o que você acha de Terra Conflito Final. Você já assistiu? Eu acertei as coisas que eu chutei aqui sobre esses companheiros, ou não tem nada a ver com o que eu pensei? Deixa aqui nos comentários, e antes de sair do vídeo, clica aqui também nessa bolinha para poder se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist que eu falei para vocês, com vários outros vídeos de primeiras impressões, que eu vou apresentar séries novas para vocês. Então deixa seu like aqui, e não esquece que dia 31, às 8 horas da noite aqui no canal, tem live pra gente sortear uma nova série. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!